Wilson Menin é produtor rural em Mamborê, Paraná. Está sempre trabalhando e tomando decisões para produzir mais. Hoje ele planta soja e milho e está sempre em busca de conhecimento. Nos últimos anos tem escolhido os híbridos com bastante critério de exigência. O milho, a evolução dele é constante. Ele vem evoluindo e vem crescendo e vem desafiando o agricultor a cada ano. Surgem pragas novas, surgem variedades novas, os híbridos novos que respondem muito bem. Então vai dando mais confiança para a gente investir. Você vai testando híbridos, pequenas faixas, pequenos produtos em pequeno, e depois você vai extrapolando isso para a área toda. Eu sou um apaixonado pelo milho. Eu acho que ela é uma cultura que, bem investida, bem manejada, ela responde muito bem. A gente sabe que o milho, a gente trabalha o nitrogênio principalmente, que a cada 1 quilo de nitrogênio por hectare vai responder em 1 saco de milho por hectare. Então o agricultor tem como, digamos assim, apostar nessa nova produção. Então nós precisamos, para atingir um máximo potencial, de uma planta em equilíbrio. Nada me adianta ter um nutriente com um valor alto, sendo que eu estou deficiente em outro. Então eu sempre busco o equilíbrio, algo que esteja bom para a planta. E baseado nisso eu vou fazendo as adubações de adubação foliar, os micronutrientes necessários, depois eu vou controlando as doenças, para que eu possa atingir o meu objetivo. Estamos na região noroeste do Paraná. Aqui, mesmo com atraso no plantio, este ano 60% da área está com milho safrinha. E se a gente considerar a área total plantada, houve um aumento de 8% a 10% comparado ao ano passado. Esse aumento se justifica com o alto preço das commodities. Para aproveitar a onda do mercado, produtores da região investem pesado em nitrogênio. Esse manejo tem papel fundamental no cultivo do milho. A adubação nitrogenada é, sem dúvida, uma das mais importantes operações de manejo da cultura. É o nutriente absorvido em maior quantidade pela planta e, na maioria das vezes, apresenta o melhor resultado dentre todos os nutrientes aplicados. Eu mantive minha programação, mesmo com um ano um pouco diferente, um pouco desafiador, mas eu não tirei o pé do acelerador nos meus investimentos. Eu acredito que a lavoura, estando no estado que ela está hoje, grande parte está relacionada ao investimento que eu fiz. A lavoura do milho, ela é desafiadora, né? Então nós temos que investir nela, principalmente em nitrogênio. Então, ainda mais nos preços que nós estamos praticando agora, sem dúvida é ano de investimento, é ano de apostar no milho. Cada hectare de terra no mundo é coberto por cerca de 90 milhões de quilos de nitrogênio. Só que ele não pode ser usado pelas plantas sem antes ser modificado por processos naturais ou por meio de fertilizantes comerciais. Fornecimento N para a cultura do milho pode ser feito levando em consideração o que a soja bem inoculada deixa para o milho, o N contido na matéria orgânica e através de uma boa adubação de base de cobertura aliado ao uso do azospirillum. O maior desafio é clima. O agricultor está numa indústria a céu aberto, a gente tem que ficar o tempo inteiro atento a isso, mas fazendo o dever de casa bem feito, o resto não nos cabe. Então nós temos que fazer a nossa parte muito bem feita. É correto dizer que um dos aspectos mais importantes no manejo de nitrogênio na cultura do milho tem relação com a época de aplicação e o monitoramento durante o ciclo. Não tem como falar de milho sem falar de nitrogênio, até porque o seu fornecimento ele depende da cultura antecessora, por exemplo, a soja, do que ela deixa para esse sistema, da adubação de base, de cobertura, do nitrogênio que está na matéria orgânica, do uso do azospirillum, que é o inoculante específico para gramíneas, e claro, do bom aproveitamento disso tudo no manejo e no sistema. Claro, isso depende muito da fase correta, do momento que isso foi aplicado, mas sim, hoje temos tecnologias em que a gente pode melhorar o aproveitamento do nitrogênio, que é o nutriente tão exigido pela cultura do milho. Esses produtos eles estão evoluindo e eles acompanham e trabalham o fornecimento e o aproveitamento de todo esse nitrogênio, porque de nada adianta a gente colocar esse nitrogênio via adubação, via cobertura e ele não ser aproveitado pela planta. E quando a gente traz essa palavra aproveitamento, é onde a gente entra, porque o molibdênio, reguladores vegetais, por exemplo, atuam transformando e ajudando a incorporar esse nitrogênio para a planta, até porque a fonte preferencial de absorção do nitrogênio
nitrogênio pelas raízes é o nitrato, e a gente precisa transformar, a gente precisa assimilar, e o molibdênio e os reguladores atuam nesse sentido. Eu acredito que o maior desafio do agricultor e nosso é que sorte a nossa se a gente conseguisse atuar sobre o clima. Mas já que a gente não tem esse poder, a gente tem que trabalhar de forma coerente, trabalhar um bom manejo, investir e ser positivo para que a gente consiga as melhores produtividades. A planta tem ciclo vegetativo variado, com fenotipos extremamente precoces, em que a polinização pode ocorrer 30 dias após a emergência, até mesmo aqueles ciclos que podem alcançar 300 dias. Mas o período em que o milho mais absorve nitrogênio é dos 40 dias após a semeadura até o florescimento masculino, que é a emissão do pendão. É super importante a gente sempre estar de olho na planta justamente por isso. Por exemplo, durante a fase vegetativa, a gente tem uma fase que a gente denomina de V3 até V5, que são de 3 a 5 folhas totalmente desenvolvidas, onde a gente vai ter um potencial teórico produtivo que está sendo iniciado em V3 e ele se estende até V5, e a partir daí, em V6, a gente tem um crescimento rápido. Além disso, a gente também tem um acúmulo de nitrogênio que está sendo uma demanda, né, que ela está sendo iniciada nessa fase e vai se expandir durante todo o ciclo do milho. Aí a gente fala que, por exemplo, no período de pré-florescimento do milho, a gente tem cerca de 63% do acúmulo de nitrogênio acontecendo. Então, o pós-florescimento sobra cerca de 30 e pouquinhos por cento, né, para esse acúmulo de nitrogênio. Então, tá aí a importância de a gente estar sempre de olho na planta. Apesar do cenário de instabilidade para o milho segunda safra por causa da chuva que ameaça abandonar a plantação, o seu Wilson está otimista em relação ao retorno do investimento feito na lavoura. O agricultor é um eterno otimista, né? Então eu imagino o máximo de produção. O ano foi desafiador, foi seco, plantamos um pouco mais tarde, mas ainda acredito num bom potencial. Vamos esperar uma boa produtividade.